o que que é teosofia? Vamos conversar um pouquinho sobre o conceito, porque uma das coisas que eu percebo na comunidade esotérica brasileira é essa dificuldade que a gente tem de assentar os conceitos. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu sou Anael Queiroz, eu sou filósofo da religião, da magia e do esoterismo e professor de filosofia da magia da Escola Hermética de Mistérios Maiores do Mago Lamon. E eu tava segurando o isqueiro. Desculpa, tá? Não vou cortar o vídeo por causa disso, não. Bom, então falando de teosofia, né, a gente tem que entender, primeiro de tudo, que a gente não está falando de Madame Blavatsky, de sociedade teosófica, tá? Isso aí é apenas uma aplicação moderna do conceito de teosofia. Quando a gente fala teosofia em sentido amplo, a gente está falando de um conceito que foi desenvolvido pelo neoplatonismo, ali Plotino, a Antiguidade Tardia, que simbolizava os teosofoi. Quem eram os teosofóis? Era aquele que é inspirado pelas musas e ele é capaz de perceber a sabedoria do divino. Então, enquanto o conceito grego, teosofia, conceito clássico, é aquele que consegue estar aberto a escutar e a perceber essa sabedoria intrínseca do divino, né? Já o conceito mais estrito, mas às vezes ao mesmo tempo talvez mais correto, é aquele que Antoine de Fèvre chama quando diz que começou-se uma literatura na Europa, ali no século XVI, XVII, que se entendeu como teosofia. E ele está falando de teosofia prática do Gestalt. Então, aí, teosofia seria uma espécie de... seria cristã, essencialmente cristã, no sentido de um discurso sobre a sabedoria divina expressa na mensagem cristã. E aí nós estamos falando de Jacob Böhme, estamos falando de Gestalt, estamos falando de Lois Claude Saint-Martin, de certa forma. Então, teosofia, em sentido mais estrito, é essa corrente teosófica, né, que vai do Jacob Böhme, enfim, que tem raiz na mística renana, né, na mística do rio Reno. E o conceito moderno de teosofia é o conceito de Madame Blavatsky, sociedade teosófica. A ideia de que teosofia seria, vamos dizer assim, uma teologia primordial. A essência é a raiz de todas as religiões, a sabedoria que estaria por trás de todas as religiões. Obviamente que Madame Blavatsky está muito influenciada pelos estudos sobre a religião do Max Müller, ali no século XIX, e essa perspectiva de comparar as religiões em busca de uma estrutura comum. Então tem todo um contexto ali do nascimento da antropologia como ciência, né? Então, o conceito particularmente que eu uso quando eu falo de teosofia é basicamente teosofia clássica, não no sentido dos gregos, mas no sentido de Jacob Böhme, no sentido da teosofia cristã, essencialmente cristã. Então, eu não falo teosofia cristã, eu falo teosofia clássica para me referir ao Böhme, a essa linha do Gestalt. Então, eu uso o conceito de Antoine de Fèvre sobre teosofia.